Oi pessoal, beleza? Então, hoje nesse vídeo vou introduzir um novo quadro aqui no canal, que é o meu top 5 dos dinossauros favoritos de cada país. E nesse primeiro vídeo vamos começar com o Brasil. Mas antes a gente vai explicar as regrinhas, né? Como vai funcionar. A primeira é que todos os dinossauros da lista vão ser baseados na minha opinião. Tanto que, na verdade, isso aí já está tendo título. Mas, enfim. A segunda é que vai funcionar assim. Quando eu vou falar do tal dinossauro, eu vou citar umas 3 curiosidades sobre ele e até falar minha opinião. Por que eu coloquei ele naquela posição? Certo? E, por fim, vale citar que os animais que a gente vai falar viveram no Brasil, ou também pode ser que viveram em alguma outra área, mas que o Brasil faz parte, ok? Tem até alguns exemplos na lista, a gente já vai chegar lá. Agora que eu já expliquei todas as regras, só antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal caso não for inscrito, e também ativem o sininho das notificações para os próximos vídeos, que quando tiver ativado no seu celular ou também no seu computador, você vai receber a notificação dos vídeos e do conteúdo aqui do canal bem na hora que for postado, beleza? Mas enfim, bora pro vídeo. Começando a lista, em quinto lugar está o Santana Raptor. Este pequeno dinossauro foi encontrado na formação Santana, daí de onde acho que já dá para saber de onde veio o nome dele. Uma coisa bem interessante nele é que ele foi um primo distante do Tyrannosaurus Rex. Eu acho que muitos nem sabiam, hein? E por fim, uma curiosidade bem legal aqui é que em seus fósseis foram encontrados vasos sanguíneos mineralizados. Eu só coloquei ele aqui nessa posição, embora ele seja até que legalzinho, os próximos a seguir da lista nem se comparam. Em quarto lugar, coloquei o Carcharodontosauro. Aí que vem aquela regra que eu disse, que eu sei que muitos iam dizer: Ô Marco, mas o Carcharodontosaurus não viveu na África? E sim, é verdade, ele foi descoberto por lá. Mas aqui no Brasil também temos fósseis dele, onde até algum Carcharodontosaurídeo, algum parente próximo dele, que foram encontrados lá no Maranhão, certo? E sem contar que também naquela época, a América, que estava ali o Brasil, né, e a África estavam muito próximas. Então sim, então é possível que o Carcharodontosaurus viveu por aqui. Mas citando as outras curiosidades aqui, o seu nome significa réptil com dentes de tubarão, porque os seus dentes se assemelham com o de um, né? E por fim, ele foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, atingindo cerca de 12 a 13,2 metros de comprimento e 3,5 a 4 metros de altura. Por último, embora ele seja até que um dinossauro muito legal, ainda assim, para mim, existiram melhores. Agora, entrando no nosso top 3, quem estreia aqui é o Estauricossauro. Esse pequeno animal foi um dos dinossauros mais antigos já descobertos. Ele viveu lá no final do período Triássico, há cerca de 233 a 225 milhões de anos atrás. E ele também foi um marco para a paleontologia sul-americana por ser o primeiro dinossauro a ser descrito aqui no Brasil. Eu coloquei ele aqui, pois ele foi um dinossauro muito marcante para mim. Conheço ele desde a infância, certo? E até hoje é um dos dinos brasileiros que eu mais gosto. Não é à toa que eu coloquei ele aqui no terceiro lugar. Em segundo lugar, com a medalha de prata, o Irritator. Ele viveu cerca de 110 milhões de anos atrás na Chapada do Araripe, no Ceará. Infelizmente, uma coisa bem ruim que aconteceu com os fósseis desse animal é que no ano de 1990 o seu crânio foi traficado e levado para a Alemanha.
aonde lá uma pessoa que não entendia muito de paleontologia, na verdade não entendia nada mesmo, acabou serrando o crânio do bicho para ficar mais bonito. E aí, quando os fósseis foram recuperados e trouxeram aqui para o Brasil, os cientistas ficaram irritados ao perceberem isso. Aí que vem o seu nome, irritator, que significa irritação. E por fim, uma última curiosidade sobre ele é que antes de ser classificado como espinosaurídeo, os cientistas já o interpretaram de outras formas. A primeira sendo o pterossauro, já que lá existiram muito desses répteis voadores. Depois, fizeram uma revisão no fóssil e foi identificado como um terópode. Só que, calma que a gente ainda não chegou lá. Nesse caso, o Maniraptoriforme. E só foi em 1996, quando Alexandre Kellner finalmente mudou. Aí agora classificando ele como espinosaurídeo, que ele segue sendo isso até hoje. Agora sobre os motivos, o porquê que eu coloquei ele aqui nessa posição. A primeira, ele é um dos meus espinossaurídeos favoritos, só ficando atrás apenas do Suchomimus. Ele é um dinossauro muito legal e também eu valorizo ele, principalmente, é uma pena, né, o que aconteceu com ele, do fóssil ter sido traficado, né? E a segunda é porque ele é um dino que eu não vejo tanto assim, tipo em filmes, séries, enfim, mídias de dinossauro. Então, pra mim, ele merecia ser mais valorizado, assim como outros dinossauros brasileiros também. Agora chegamos no nosso top 1. Em primeiro lugar, sendo o meu dinossauro brasileiro favorito, o Pycnonemosaurus. Primeiro, ele foi o maior abelissaurídeo que já existiu, medindo cerca de 8,9 a 9 metros de comprimento, 3,5 a 4 metros de altura. Dá pra ver, bem grande. O seu nome significa lagarto do Mato Grosso, que é um termo mais assim informal, porém muito comum. Mas se não quiser considerar esse, também existe um outro termo, outro significado, que é lagarto da Mata Densa. Esses dois nomes se referindo ao estado do Mato Grosso, que é onde ele foi encontrado, obviamente. E por fim, ele viveu há cerca de 70 milhões de anos atrás, durante o fim do Cretáceo. E os motivos dele estar aqui. O primeiro, ele é o meu abelissaurídeo favorito e também, na verdade, um dos meus dinossauros favoritos de todos os tempos. Também é um dino que, assim como o Irritator, quero ver mais sobre ele na mídia, tipo, mais aparições, coisas assim. Porém, antes de a gente ir para o final do vídeo, queria deixar como menção honrosa o espinossauro. E por que, você me pergunta? Isso é devido ao seu parente, Oxalaia. E eu sei que agora estão perguntando, ué, mas e por quê? Explicando aqui, é que diferente do espino, onde nós temos fósseis completos, o seu parente brasileiro é conhecido apenas por isso aqui, ó. Sério, é apenas isso. E todo o resto da aparência do animal, os cientistas reconstruíram se baseando, obviamente, na do próprio Spinosaurus aegypticus. Só que detalhes da maxila mostram que é diferente dos outros restos achados. Porém, aí que vem a reviravolta. Um estudo lá de 2020 mostrou que isso tudo não seria o suficiente para comprovar que ele tem um gênero próprio. Então, existe duas possibilidades. Ou ele pode ter sido um Spinosaurus juvenil, ou uma outra espécie dentro do gênero do Spinosaurus. No caso, sendo um Spinosaurus quilobensis. E como eu já havia mencionado antes, lá no tópico do Carcharodontosaurus, a América do Sul, né, que aí tinha o nosso Brasilzão, e a África estavam muito próximas naquela época. Então, sim, é uma possibilidade até que plausível, mas vai ficar aqui na menção honrosa. E antes do vídeo acabar, já queria esclarecer que aqui no comentário fixado, eu deixei aqui uma pergunta para vocês. Qual é o seu dinossauro brasileiro favorito? Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo.
Espero que tenham gostado. Ó, e como eu já tinha dito antes, tudo o que eu citei nesse vídeo é baseado apenas em minha opinião. Ou seja, vocês podem concordar, discordar, que não tem problema. Cada um pode ter a sua própria opinião. Só o errado, obviamente, é me xingar só porque acabei mencionando alguma opinião contrária da sua. Certo? E é isso e tchau. Valeu!